Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle. Hoje nós teremos uma sequência de reuniões para processos diversos, e esta primeira refere-se ao processo 069 de 2023, processo esse instaurado para apuração de reclamação apresentada por representantes de micro e pequenas empresas em relação à cota reserva para microempreendedores e empresas de pequeno porte em licitações realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Ao meu lado, o vereador Segala, que presidia a Comissão de Obras, a quem o mandato foi particularmente procurado inicialmente para apresentação deste reclamo. Posteriormente, o vereador Segala endereçou ofício à Comissão de Fiscalização e Controle da Casa, que tem procurado, dentro dos limites e das atribuições da Lei Orgânica do município e do nosso regimento interno da Câmara Municipal, apurar todos os atos ou possíveis infrações ou violações a preceitos legais em relação a atos do Poder Executivo ou Legislativo. No dia 9 de março, foi, portanto, nos encaminhado o ofício que eu passo aqui a fazer a leitura. Ofício 009 de 2023. Senhora Presidenta, na condição de vereador, fui acionado por representantes de micro e pequenas empresas preocupados com a seguinte situação: nas licitações realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru e as que possuem cota reserva para MP/EPP, estas não conseguem oferecer preço igual ao apurado na cota principal, acabando por fracassar ou ser ofertada tal aquisição ao licitante vencedor da cota principal. Sobre o disposto no artigo 29, inciso 4, da Lei Municipal número 7238 de 2019, que dispõe sobre o Estatuto Municipal da microempresa e da empresa de pequeno porte e da outras providências. Artigo 29. Nas licitações realizadas nos termos do caput do artigo 26 desta lei, deverá o edital estabelecer que: 4. O preço ofertado para a cota reservada não poderá ser superior ao menor preço apurado para a cota de ampla concorrência. De acordo com os reclamantes, que pedem a intervenção da Câmara de Vereadores na referida pauta, as grandes indústrias concorrem acirradamente para arrematar os materiais, ofertando preços impraticáveis para as MEs e EPPs. E isso, no entendimento deles, contraria a finalidade da Lei Complementar 123 de 2006, que se encontra em anexo. Sendo assim, solicito a atenção deste pleito à Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa de Leis para discussão do tema com os envolvidos. A ocasião será propícia para esclarecer atos de processos licitatórios, bem como identificar caminhos legais que resultem em justa concorrência. Certo da habitual atenção de Vossa Excelência, renovo os meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, vereador José Roberto Martins Segala. E nos foi enviado com as leis mencionadas aqui no ofício do vereador, do gabinete do vereador Segala, juntamente com um reclamo apresentado pelos representantes aqui das MEs e EPPs, além de alguns outros documentos que consideraram pertinente. Então, no dia 20 de abril, nós que temos tido uma série de ações e processos iniciados aqui na Comissão de Fiscalização e Controle, semanalmente nós temos tido reuniões públicas para apuração de uma série de atos, né? Só conseguimos dar
efetivamente em andamento agora no último dia 20 de abril, onde nós oficiamos o presidente da Casa para a abertura do processo e também para que fossem convocados, né, dentro das prerrogativas da Comissão de Fiscalização e Controle, que fossem convocados o presidente do DAI, assim como o diretor de Assuntos Jurídicos, Gustavo Sescato Mazioni, e diretor do setor de licitações, Gustavo Turini, assim como o presidente, que também aqui já se encontra. Da mesma maneira, nós pedimos ao mandato do vereador Segala que contatassem os que apresentaram formalmente este reclamo, que se tornou, então, este processo interno, que é o 069 de 2023. Razão desta nossa reunião, nossa primeira reunião de tratativas acerca do que foi apresentado. Eu vou passar aqui para o vereador Segala, para ele poder falar acerca desse material que nos foi enviado, mas fazendo aqui uma observação na fala do próprio vereador, de que, quando nós encontramos descumprimento de quaisquer preceitos legais, a gente formula no sentido de que passe a haver o cumprimento. Quando não, se há dúvidas, ou se a lei não é clara o bastante, ou se precisa de modificações, esse também é o papel da Casa e também é o papel da Comissão de Fiscalização e Controle, que nós possamos proceder a tratativas que possam dar mais sentido à lei e ao cumprimento dela. Então, de alguma forma, seguramente, o reclamo vai ser atendido dentro aqui das nossas perspectivas de atuação da comissão. Então, eu vou passar aqui para o vereador Segala. Muito obrigado, vereadora Estela. Cumprimento a todos os presentes, agradeço a presença de todos. E, como já foi lido e falado, nós fomos procurados porque houve uma reclamação no sentido de que a lei municipal não estava contemplando adequadamente o objetivo que, supostamente, ela pretendia atingir. E, ao examinar o material que está envolvido nisso, a gente se surpreende, porque parece, vereadora Estela, que nós demos com uma mão e tiramos com a outra mão. Porque a lei municipal 7.238, que é de 16 de julho de 2019, ela dispõe sobre o Estatuto Municipal da microempresa e da empresa de pequeno porte. E lá no artigo 26 da lei, a lei diz assim: nas contratações estimadas com valor superior a R$ 80 mil, a administração pública municipal deverá estabelecer, em certames para a aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% reservada à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, salvo nos casos previstos no artigo 30 desta lei, que cria algumas exceções que não vêm ao caso neste exato momento. Obviamente, lendo isso, a gente fica com a sensação de que o legislador municipal, em boa hora, reconheceu a importância das micro e das pequenas empresas, e não só reconheceu, como entendeu que deveria facilitar a vida delas, porque é essa a intenção nacional, né? Fazer com que essas empresas tenham competitividade, possam estar atuando no mercado, enfim. Então, quando a gente lê, vê que o nosso munícipe, o nosso legislador, no momento de fazer a lei,
reservou uma cota de 25% daquilo que iria ser licitado, para que pudesse ser objeto de participação exclusiva das micro e pequenas empresas. Acho ótimo isso, uma forma muito inteligente de realmente ajudar as micro e pequenas empresas. Porém, na mesma lei, quando trata do artigo 29, no inciso 4, que é isso que acontece, Malacri? É? Obrigado. No inciso 4, está disposto o seguinte: o preço ofertado para a cota reservada, ou seja, aquela cota de 25%, não poderá ser superior ao menor preço apurado para a cota de ampla concorrência. Então, veja, são duas cotas, uma de ampla concorrência, 75% dos materiais, outra de 25% dos materiais. Essa de 25%, só as micro e pequenas empresas podem participar. Mas aí, diz o artigo 29, inciso 4, que o preço ofertado pelas micro e pequenas empresas não pode ser superior ao menor preço ofertado naquela de 75%. Então, evidentemente que o objetivo principal, na minha visão, foi perdido. Porque se a empresa de grande porte consegue oferecer um preço mínimo, que a empresa de pequeno porte não consegue competir, a lei diz que essa cota de 25% passa para a outra parte, né? Deixa de existir. Então, essa é a principal preocupação. O José Roberto Mion, que foi quem nos encaminhou esse material, por viver o problema, possivelmente consiga explicar melhor, porque ele está participando disso, as dificuldades são vividas por ele. Se a senhora permitir, nós podemos passar a palavra para ele e ele vai certamente poder explicar melhor o que eu estou acabando de dizer. A ideia é essa mesmo, que você pode dividir o tempo com a sócia, né? Pode desligar. Desligou? Aí. Então, vamos compartilhar esse aqui. Você fica à vontade para nos explicar, inclusive, entendo sugestões, que você também deve ter dialogado com o jurídico da sua empresa. Você pode compartilhar conosco. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Agradeço por atender o nosso pedido e estarmos todos nessa reunião. O que acontece na prática com a gente? Nós temos participado de várias licitações no Departamento de Água e Esgoto. E, normalmente, a gente participa mais da cota reservada. E conseguimos classificações primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas, na hora de negociar o preço, a gente recebe a ligação do Departamento de Água e Esgoto, ou mensagens via chat, de que temos que fornecer pelo mesmo valor da cota principal, que habitualmente são ganhos por grandes empresas, Amanco, Tigre e... Só para explicar antecipadamente, qual o material que vocês trabalham? É material hidráulico de saneamento, isto. E é praticamente impossível para pequeno... Só uma coisa, isso no caso da turma. Naturalmente, você tem conversado com outras EPPs e com outras microempresas. Você tem ou não? Tem tido essa experiência de estarem passando pela mesma situação? Sim, todas as pequenas e médias empresas passam pela mesma situação. Certo. Inclusive, eu trouxe um caso na prática que uma cota reservada participaram 12 MEs e EPPs. Todas foram desclassificadas porque não conseguiu atender o preço da cota principal. E o que é pior, a empresa
grande, a empresa de grande porte, acaba caindo no colo dela a cota reservada. Ela nem participa da cota reservada, mas, pelo inciso 2º da lei municipal, ela acaba ganhando a cota reservada também. Isso acontece periodicamente em quase todas as licitações onde existe cota reservada. Vamos entendendo a dinâmica. Pelo que entendi, a lei permite isso daí, né? A participação, e se eles não cobrirem, acaba... talvez a discussão tenha que melhorar aí, principalmente. E por outra... O objetivo é mais entender por que foi colocado. O DAI não é culpado por nada. Não. Simplesmente o DAI segue a lei. Não, na verdade, o DAI é uma instituição que ela representa muita coisa para Bauru. Por exemplo, é o maior consumidor de energia elétrica de Bauru. 40 milhões de reais ao ano. Então, dentro de nos inserirmos na sociedade, principalmente a sociedade econômica, financeira, é importante a gente estar atento a isso daí. Gostaríamos muito de termos um caminho que pudesse... Porque hoje, vou falar de alguns processos que fracassaram. Certo? Então, concreto. Lançamos compra de concreto há 2 semanas, né? Fracassou. Não é um pequeno que não participou, ninguém participou. Outra coisa, nós estamos no 3º edital de compra de uma estação elevatória. 350 mil reais, mais ou menos, o valor que deu fracassado. A primeira, a segunda, agora a gente está torcendo. Vai abrir a segunda agora. Então, nós temos processos que atrapalham a gente no próprio andamento de entrega de obras. Certo? Quer dizer, para nós não interessa termos licitações fracassadas, certames licitatórios fracassados. E, na medida do possível que a gente consiga inserir o empresário bauruense, é onde a gente quer também. Porque você tem para onde reclamar, você tem com quem reclamar. Está mais perto, não é só isso. Um dos problemas que padece, principalmente no nosso dia a dia, é encontrarmos conexões de tubulação já degradadas, material ruim. Vou reclamar para quem? Que foi comprado há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Nós temos, inclusive, os tais rabichos. Então, nós temos hoje a necessidade de fazer uma substituição de tubulação de ferro 1.000 quilômetros. Hoje nós temos a necessidade de fazer a substituição de tubulação de captação de esgoto, de manilha, 1.000 quilômetros. Então, é triste a gente não ver que uma parcela disso a gente não consiga atender através de Bauru. Eu tenho preferência que seja por Bauru. Eu estou, ainda não completei 3 meses que eu estou lá, dia 25 agora, quinta-feira, vai fazer 3 meses, e a gente deu uma mexida grande na parte principalmente de licitação. Até estamos, como se diz, limpando o trecho. Uma reclamação que não está aqui, mas um colega de vocês, o Beto Braga, que é de pré-moldados, certo? Beto Moreira Braga, alguma coisa assim. Ele não gosta nem de ser chamado de Beto Braga para não confundir com outro. Ele tem pré-moldados para especificamente ou drenagem ou como é que chama? Ou saneamento básico. Poço de visita com a duela, tubos, canaletas, né? E no processo licitatório nosso, tem lá a necessidade que, por ser concreto armado, há a necessidade de fazer testes de carga em laboratórios credenciados. IPT, Falcão Bauer, custa caro. Entendeu? Para essas empresas hoje, para o tamanho que tem, para o porte que tem, custa caro. E eles
já forneceram, inclusive para construtoras que estão fazendo loteamento, Zopone, grandes construtoras, eles já forneceram, não conseguem fornecer para o DAI. E para nós interessa, porque nós precisamos de comprar esse tipo de material. Então, nós estamos dando uma mexida também pela ótica técnica. Então, nós vamos ter que ver o que fazer também para não comprar porcaria. Por exemplo, você lembra bem disso, tubulação dos interceptores da Nuno de Assis. Num dado momento, a empresa Passarelli começou a provocar afundamento onde eles perderam, e foi um prejuízo enorme para a empresa, porque eles perderam o serviço feito lá, porque houve esmagamento do tubo. O tubo estava fora de especificação. Então, esse cuidado nós temos que ter, infelizmente, tecnicamente falando. Eu só quero ver como é que a gente consegue ou credenciar um laboratório, ou mesmo um relatório dos próprios, com RT e tudo, para que está a questão do teste de carga, né? E, por outro lado, a questão da lei, da legislação, no que for necessário discutirmos juntos. Nós estamos abertos, o Gustavo tem preparo para isso, o Carlos ele já está há anos no DAI, tem até uma plaquinha de imobilizado ali, se a gente for ver. Quantos anos, Carlos, de DAI? 23 anos. Então, nós temos experiência com isso, esse pessoal tem muita experiência, e nós estamos abertos a discutir, mesmo que pontualmente alguma coisa, como eu falei agora do pré-moldado, ou de outros artigos que interessam para o DAI. Certo? Então, nós precisamos de ir adiante com isso, porque em tubulações, por exemplo, tubulação de saneamento básico, nós vamos ter um investimento grande, certo? E volto a dizer, quer dizer, só de substituição de tubulação são 1.000 quilômetros. Tá? Então, a gente vai ter que ver, inclusive, se a gente consegue fazer não destrutiva, que é o tal do PAD, enfim. Nós estamos pesquisando muita tecnologia nova para não criar um trauma muito grande na cidade. Então, dessa forma, nós vamos continuar trabalhando e melhorando os nossos termos de referência. É isso. Estou à disposição. Basicamente, o que nós vamos precisar saber essa lei é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, não é uma lei de iniciativa da Câmara. Ela vem para a Câmara, né, e aqui, evidentemente, foi aprovada, transformada em lei. Mas alguém deve ter sugerido, orientado, instruído, ajudado a confeccionar essa lei no âmbito do Executivo, e a gente estava querendo tentar entender, porque, como eu disse, se nós pretendemos, e aliás, o Mion observou bem, a lei nacional que protege as micro e pequenas empresas destaca que o objetivo é facilitar a vida delas, né? Porque isso é importante para a economia nacional. Então, se nós temos o dever de criar facilidades, quando chega num momento como esse, essa é uma dificuldade quase que intransponível, segundo eles deram a entender, né? Não conseguem competir com a grande empresa, entendeu? Então, ficam prejudicados, certo? Então, essa é que é a questão, tentar saber. Porque, se realmente vocês estiverem dispostos a admitir que pode mudar, aí é nosso papel aqui, né, trabalhar para que haja mudança na lei. É porque eu acho, Leandro, que são duas questões. Uma que eles nem tinham colocado, né, que é essa questão das especificações, dos termos de referência, que também acaba sendo um limitador técnico da participação dos pequenos. Mas eu penso que a maior preocupação que os motivou a trazer esse reclamo para cá é a questão da concorrência com o preço. O estabelecimento aqui do disposto no 29 e 26, como o vereador Segala bem pontuou, dá com uma mão e tira com a outra. Porque, ao dizer 25 é seu, mas ao estabelecer o seu preço não vai ser maior do que o menor dos 75, que são os maiores, é quase que como convidar a não participar. Então, você vai ter essa possibilidade, mas dificilmente você vai levar. E aí vai acabar dando deserto, e aí os sequentes vai dar o direito dos 75, né,
Então, você dá uma esperança no caput e os parágrafos vai tomando aquilo que você disciplinou para ser. Acho que essa é a preocupação central, né? Aí, eu estava falando aqui com o vereador Segala, eu não sei particularmente de quem é a autoria da 7238, mas eu tenho certeza que é do Executivo. Porque aí nós teremos que fazer um diálogo aqui entre nós, ouvindo segmentos, e nós podemos propor para o Executivo que, né, intente rever essa dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, acho que você que é da área jurídica pode nos dar, inclusive, um caminho para essa perspectiva. Eu tomei a liberdade de trazer o processo legislativo. Na época, veio o projeto desta forma, do Poder Executivo, na administração, acho que Clodoaldo Gazeta, se não me engano, e veio desta forma. Tá? Dentro do processo legislativo não tem a manifestação da licitação, administrativo e jurídico do DAI. Não, aí não. Não foi acatada a sugestão. O jurídico do DAI se posicionou de forma contrária a esse texto que foi apresentado, porque ela não privilegia a ME nem a EPP exatamente, de fato. Só cria uma roupagem. Exatamente. Além disso, existe também a possibilidade de você beneficiar as MEs, EPPs da cidade de Bauru e região. Então, tem uma preferência ainda pela empresas do município, ou seja, o dinheiro da licitação da administração pública circula no município. Isso foi apontado à época, porém não foi acatado. Tá? Eu acredito que a melhor sugestão para essa lei melhorar, ela ser aprimorada, é convidar o SEBRAE. O SEBRAE é especializado, ele tem uma roupagem voltada para essa questão de ME e EPP. E foi indicado no parecer à época, porém não foi acatado. Não foi acatado. Agora, e você deve ter conhecimento disso, deve ter, inclusive, pareceres, já que deem essa sustentação, para não ficar contrário a... Sim. Tem. O número da limitação para a circunscrição do município. Na prefeitura é o processo 48.274 de 2017. 274 de 2017 da prefeitura. Você quer opinar? Vai dando seus pitacos aí, que nós estamos construindo uma saída democraticamente. Esse é o papel nosso. Agora, só entender. Essa lei, ela abrange o município, a administração pública como um todo. Prefeitura, venda para a prefeitura e DAI. Tá. É importante frisar que o pequeno fica esmagado e o grande se torna mais grande ainda, né? Se torna maior, mais grande é feio até, mas maior, né? Fica, e a pior parte, a meu ver, é que você cria um debate de que está democratizando o acesso e, na verdade, consolida ele sem garantir esse espaço. Bom, o que habitualmente a gente encontra nas licitações que a gente participa são fórmulas que acabam beneficiando a ME e a PP. Exemplo, a cota reservada e a cota principal deve ter o mesmo preço, mas se a empresa ganhar ambos os lotes, a reservada e a principal. O que é mais comum é o julgamento pelo referencial que o órgão público tem. Se o órgão público estipulou um valor referencial e o que a empresa licitante arrematou é igual ou inferior, ela leva o lote, independente do preço, se é da reservada ou da principal. Isso não em Bauru, né? Em outro município. Normalmente, em todos os órgãos que nós participamos, é dessa maneira. Fora de Bauru. Fora de Bauru. Não, então, é isso que eu quero que o senhor entenda. Nós estamos presos à legislação municipal. Sim, é a legalidade estrita, né? Não tem como fugir dela. Eu não tenho como alterar o edital diante dessa prática vivenciada em outros municípios. É só por causa disso. Uma outra forma que dá para fazer, que eu entendo que outros órgãos públicos fazem, é colocar um lote não com os mesmos materiais da cota principal. A cota reservada seria com itens e materiais diferentes.
Nesse sentido, o senhor disse que participou de várias licitações no DAI. O senhor fez alguma impugnação em algum edital com essa sugestão, com esse tipo de argumentação? Não, porque o órgão está sujeito à legislação estadual, é a legalidade estrita. Ele vai justificar que ele está amparado na lei e vai indeferir minha impugnação. Então, justamente, o senhor tem uma visão de outros órgãos. O DAI, em relação ao Gustavo, nós não temos o recurso, a impugnação, como uma ofensa, como um castigo. Não é isso. Nós temos a impugnação como forma de melhorar dentro da autarquia, porque muitas vezes nós não temos a visão de quem está vendendo. A impugnação dentro do edital é importante para a gente poder montar esses lotes. Nós temos uma definição dentro da autarquia daquilo que está solicitando. Então, a divisão que solicita indica para o serviço de compras qual a melhor forma. E nós vamos adequar dentro daquilo da legislação. Porém, tendo um ponto, uma impugnação, dizendo ou apontando esse ou aquele outro caminho, isso vai ser apreciado. Tá? Nós já tivemos lotes que foram alterados por causa desse tipo de impugnação. Tá? Então, o que é importante? Vocês participarem também, não só da licitação, mas também ler o edital e, se for necessário, impugnar. Tá? Boa tarde a todos. Todas as vezes que a gente fala, a gente liga, fala com o pregoeiro, a gente questiona, e todas as vezes fala, Cris, não adianta, estamos presos à lei e ela é assim. Então, eles já nos desmotivam até impugnar. Então, a gente já é habituado, por isso que solicitamos até uma tentativa por trabalharmos com outras licitações pelo Estado todo e sermos tão restritos dentro da nossa cidade. Né, de estarmos amarrados, os pregoeiros estarem amarrados, e eles já falaram, não adianta. E nós não queremos prejudicar mais ainda. Então, toda vez que eu impugno um edital, ele para. E toda vez eles têm urgência de seguir. No entanto, quando a gente viu que 12 foram desclassificados porque não atendia o valor da cota principal, dinheiro público, tempo nosso. Nós somos um dos poucos da cidade que participa no nosso segmento de licitação de infraestrutura, todos são de fora, e a gente nem faz mais, porque não adianta. Cris, estamos presos à nossa legislação, não adianta. Então, a gente deixa seguir. Né? Nós vamos acompanhando todo o processo, e, infelizmente, é uma dó, porque a gente deixa de competir. A última licitação de material de PAD, a Tigre levou, e ela nem precisa do dinheiro, nós precisamos, e ela nem trabalha, porque ela faz ela não precisa acompanhar. Normalmente, eu faço estimativo para o DAI, né? Eu estou ali, ligo, falo com o Eduardo, falo com o outro, a gente já sabe até os nomes, né? E ela que ganha. Então, assim, de nós acharmos um contraponto que torne favorável para todos, inclusive para a cidade. Uma pergunta bem sincera, de quase inocente, né? Quando, no fato que eles estão comentando, e não conseguem colocar o valor ou equiparar o valor às empresas grandes, e a gente pudesse comprar num valor um pouco maior, nós não vamos ter problema com o Tribunal de Contas depois? Não, desde que exista um embasamento legal, não. É só cortar esse negócio aqui, deixar que eles resolvam o problema deles na cota deles. Eu acho que, assim, deu para ficar bem claro. Deu para entender o reclamo, que faz todo sentido. Deu para entender também o histórico, né, da criação da legislação. Que, como é uma lei que vale para a administração direta e indireta, o correto seria ter ouvido todos os departamentos realmente para se consolidar uma lei que atendesse de verdade, né, já que o interesse é garantir a participação dos pequenos. Você tinha, inclusive, que ter envolvido entidades representativas, porque o exemplo que ele citou, o SEBRAE, poderia ter citado outras também, já tem uma expertise de acompanhar esse debate, não só em Bauru, mas no Estado, no Brasil. E traz essa experiência para a gente, né? Eu acho que o caminho aqui, vereador,
é nós fazermos um documento da comissão relatando o que aconteceu hoje, a reunião de hoje, e solicitar da chefe do Executivo, né, que crie um GT para discutir uma nova roupagem, ouvindo os segmentos de classe e dando voz aos pequenos. A gente pode fazer isso iniciando, né, para daqui um mês, 2, não sei, uma audiência pública em que os pequenos MEs e EPPs possam participar, convidar o SEBRAE, convidar os departamentos, convocar os departamentos do DAI, da Indurb, da administração, né, da saúde, da educação. Exatamente. Se me permite, vereador, claro. Eu gostaria que vocês nos ajudassem trazendo as leis que vocês já conhecem de outros municípios. Então, pode informar, o Carlos pode deixar o e-mail, tudo. É uma forma da gente enriquecer o debate e, quem sabe, até acelerar, né? Porque quero lembrar que ano que vem é ano político, e aí nós vamos ter uma interrupção, né? Por legislação também, dos certames licitatórios. Então, a gente quer também, na medida do possível, acelerar esse processo, de forma que também nós consigamos receber o material, enfim, e fazer uso antes das chuvas. Vamos pensar em fazer esse documento aqui da comissão, relatando como que nasceu, né, relatando esta reunião pública da comissão, e já articulando uma audiência pública para daqui a 30 dias, no mais tardar, já se comunicando com o gabinete, deixando claro qual que é o espírito da audiência, que a gente saia, né, com um apontamento à luz dos debates e das experiências que vocês e outros podem trazer, e também da participação de entidades como o SEBRAE. Uma observação: toda licitação, quem está envolvido sabe que é feita uma pesquisa de preço de mercado e tem um preço de referência, que o órgão público não pode comprar acima daquele preço de referência. Nesses casos que nós estamos participando, especialmente no DAI, qual que é o preço de referência? O preço final da grande empresa que arrematou o lance. Ainda a pesquisa... menor dos maiores, exatamente. É contra a concorrência. Mata no ninho. Podemos encaminhar assim, vereador? É importante a gente enxergar todas as secretarias que compram. Sim. É o município inteiro, praticamente. Certo? Aí as contribuições que vocês devem ter guardado lá, né? Vocês esvaziam a gaveta, porque dessa vez vocês vão ser chamados a participar, debater, e a gente construir algo que a gente diga para a chefe do Executivo: ó, o caminho é por aqui. Até que se resolva essa situação legalmente, sugeria que ao DAI que colocasse a cota reservada com itens diferentes da cota principal. E aí a gente não estaria atrelado à cota principal se for itens diferentes. A gente encontra isso em várias... Essa possibilidade, do ponto de vista jurídico? Pode pegar o microfone, por favor. Vai depender do objeto, da quantidade que vem. Tá? Não é assim tão simples a gente simplesmente separar em lotes. Tá? Mas o Compras faz, sim, essa separação, tentando trazer o benefício para ME e EPP. Mas, apesar de entender a ansiedade, mas eu acho que, nesse ponto de vista, assiste razão. Melhor que a gente busque resolver rapidamente, de uma forma que seja definitiva, consistente, embasado, para não prejudicar o andamento de nenhum processo licitatório, né? Mas dentro dessa agilidade colocada aqui, porque a gente sabe que nós vamos entrar em poucos meses num calendário eleitoral. Então, que a gente possa fazer esses apontamentos aí com brevidade. Tá certo, Mion? Obrigada, presidente, obrigada aos diretores que compareceram. Tá certo, né, vereador Segala? Então, nós vamos marcar essa reunião, essa audiência pública, e vamos aí construí-la conjuntamente para que possa resultar numa lei um pouco mais democrática, efetivamente democrática, e que possa trazer os benefícios que, inicialmente, essa lei tentou, mas não conseguiu auferir. Obrigada a todos. Nós vamos encerrar essa primeira parte da reunião
Pública de Fiscalização e Controle e voltamos na sequência com o próximo item da reunião.